Paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira e queremos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E se você está aqui comigo, isso significa que você também tem sede e fome de Jesus e que você quer mais dele. Então vamos lá? A palavra que eu quero dividir com vocês hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 3. Palavras que o apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava em Corinto. E vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vamos adiante. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora fora glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, ainda mais, muito mais glória tem o que é permanente. Coisa linda. Aqui eu, nossa, posso pregar sobre diversos assuntos até. Mas eu vou me direcionar. Dá para falar sobre a antiga e a nova aliança, dá para falar sobre estar debaixo da lei, debaixo da graça. Mas vamos focar aqui no contexto que ele vem falando no versículo 1 do capítulo 3, que os falsos mestres, aqueles que vinham se intitulando como mestres na igreja de Corinto, estavam acusando o apóstolo Paulo de não ter qualificação para ensinar, que ele não apresentava até mesmo as credenciais necessárias para ser um pregador, um ministro da ordem de Deus. E o apóstolo Paulo vem dizendo no versículo 1, porventura, outra vez é necessário recomendar-nos a nós mesmos? Eu tenho necessidade de escrever carta de recomendação? E ele diz, vocês são a prova viva, a carta viva de recomendação de Deus, do meu chamado, da minha vocação, daquilo que Deus tem feito através da minha vida. Vocês são as cartas vivas, as obras vivas da transformação de Deus através da pregação da minha vida. E vocês querem mais o quê? Vocês estão querendo a formalidade do quê? De um papel? É isso que vocês estão apegados? Será que aquilo que eu preguei, aquilo que eu ensinei não foi o suficiente para vocês? Vocês estão querendo que mais uma vez eu venha para vocês como uma carta de recomendação, sendo que a obra já foi feita na vida de vocês? E Paulo chega dessa forma. Ele falando, aquilo que Deus fez não foi escrito em tábuas de pedras, mas nos corações. Não é algo exterior, mas interior. E por intermédio de Cristo, ele fala que eu tenho essa confiança
de afirmar, não que eu seja capaz de raciocinar alguma coisa por mim mesmo, mas que a minha confiança vem de Deus, a suficiência vem de Deus, e que me habilitou para ser ministro dessa nova aliança. E aí ele faz a afirmação dessa formalidade, do apego estrito da lei, da escrita, da formalidade, e ele fala, isso mata. E que o Espírito vivifica. De forma alguma, o apóstolo Paulo está instigando as pessoas a não meditarem, a não estudarem, a não se prepararem para pregar a mensagem do Senhor, né? E muitas igrejas se apegam isoladamente nesse versículo e falam, não, Deus revela na hora. E não é isso, de jeito nenhum é o que o apóstolo Paulo quis dizer. Muito pelo contrário, ele incentiva e estimula até mesmo Timóteo a meditar na palavra, se esmerar na palavra, se dedicar no estudo da palavra. Mas ele está dizendo que não pode somente se debruçar ao estrito cumprimento dela e se esquecer daquilo que Deus faz por liberalidade do Espírito. E aí, hoje, aquilo que Deus ministrou ao meu coração durante esse começo da semana, é algo que Deus vem tratando comigo. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando hoje da Thalita, de mim, que Deus vem tratando comigo especialmente. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é você? Ou como é que você se define, né? Porque a gente pensa muito pouco sobre isso. E nós deixamos as pessoas dizerem isso pra gente. Quem é que você é? E o que é que as pessoas pensam a seu respeito? E muitas vezes você acredita no que as pessoas dizem a seu respeito. E isso define você, isso convence você. E às vezes isso limita você para enxergar o chamado de Deus na sua vida. Louvado seja Deus que o apóstolo Paulo, ele verdadeiramente foi transformado, chamado, convicto do propósito de Deus na vida dele. Mas num momento como esse, uma pessoa titubeante se intimida. Fala, ai, será que realmente Deus me chamou? Será que realmente eu fui chamado para pregar? Será que realmente eu fui chamado para conduzir, a falar da mensagem do Senhor? Será que eu sou qualificado para isso? E se vê intimidado diante de uma situação onde as pessoas fazem um juízo de valor diferente de você. E se você parar e eu perguntar para você assim, quais são os seus, 4 piores defeitos? Você vai falar 6. Você vai ficar em dúvida, falar, qual será que eu falo? Prontamente você já vai conseguir elencar os seus defeitos. E se eu perguntar assim, quais são as suas, a não ser aqueles, né, que se hipervalorizam, né? Mas senão a gente sabe quais são os nossos defeitos. E se eu perguntar, quais são as suas qualidades? Pensa também em 4 qualidades. Eu estava fazendo esse exercício ontem e talvez é difícil da gente conseguir enxergar o nosso valor, das nossas qualidades. Você fica pensando, fulano fala que eu sou isso, fulano fala que eu sou aquilo, mas eu não me vejo assim, eu não acho que eu sou assim. E é difícil da gente conseguir realmente olhar para o espelho e enxergar aquilo que Deus enxerga. E aceitar aquilo que nós verdadeiramente somos, imperfeitos. Sabe, com algumas características que nós não gostamos, mas que Deus nos amou assim. E Ele fala, olha filho, no processo de santificação, na caminhada, você tem que enxergar isso em você e se transformado à medida que você reconhece quem você é. Mas nada impede que eu continue, que eu te use e que eu vá transformando você à medida que você vai ganhando consciência. Agora, só não muda quem nega aquilo que é, quem nega até mesmo as suas qualidades. Então, um choque com a verdade, quem é você? O que define você? O apóstolo Paulo sabia quem ele era, o chamado que ele tinha. Se você ler 1 Coríntios capítulo 9, é tremendo quando ele fala assim, eu me fiz fraco para ganhar os fracos, eu me fiz judeu para ganhar os judeus. Oh, glória!
Tudo isso para salvar alguns, porque o que me importava era isso, o que me importa é pregar o evangelho, o que me importa é cumprir o chamado de Deus. Sabe, será que o que importa para mim e para você é cumprir o chamado de Deus? Nós ficamos tão distraídos com as coisas que às vezes nos geram prazer e escondemos quem nós somos. Escondemos as nossas imperfeições debaixo de vestimentas, de maquiagem, de, sei lá, máscaras. E deixamos de cumprir o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. E é isso que tem valor. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já passei. Chegar numa igreja, quando eu fui ungida missionária, e me deram um questionário, e nesse questionário eu estava assim, quais são os seus dons? Eu fiquei tão encabulada de falar ali quais eram os dons que eu acredito que eu tinha. Mas, não sabe, parecia que ali ia ser uma peneira. Quem tinha tais dons ia ser verdadeiramente ungido ou não. E aquilo, e você tinha que... Foi uma situação muito constrangedora para mim. E a pessoa que estava comigo falou assim, você tem que falar a verdade. Não omita seus dons. E eu pensei, por que eu omitiria os meus dons? Não é? Será que tem alguém aqui que mente, diz que tem dom e não tem? Eu não consigo entender. Deus conhece a nossa essência. E quando Ele tem um chamado para a nossa vida, Ele simplesmente vai ordenar que isso aconteça. Independente dos títulos, dos rótulos, do reconhecimento ou não dos homens. Afinal, o que é que importa? Essa hierarquia que os homens estabeleceram. Não importa é ser um cooperador com a causa de Cristo? Não importa é ser um cooperador com Jesus na terra? Ou o que importa é saber se você é um pregador, se você é um pastor, um presbítero, um diácono, um evangelista, um missionário? Será que é esse título que Jesus quer saber quem é você? Ou se você realmente é um servo? Ao longo da minha caminhada com o Senhor, apareceram diversas pessoas que queriam colocar mais peso em mim do que os que eu já tinha que carregar. Pessoas que vinham e falavam, mas espera aí, Thalita, você não crê em Deus? Você não ama Deus? Então como é que você pode estar triste? Ou como é que você pode ficar de cara feia? A igreja não gosta que você tenha essa cara feia. A igreja fica questionando porque você não dá um sorriso, jogando mais peso sobre as minhas costas do que eu já tinha que carregar. Afinal de contas, será que em nenhum momento se questionaram que eu também não queria ser mais sorridente? Que eu também não queria estar me sentindo mais feliz? Que eu também não queria estar me sentindo mais disposta? Mas o julgamento, o crivo das pessoas era que eu tinha que ser mais estável, emocionalmente mais equilibrada, mais sorridente e o tempo todo disposta a profetizar, a orar, a abençoar, o tempo todo atendendo o telefone feliz. Amados, é um fardo muito pesado que ninguém ponderou às vezes as palavras antes de desferir golpes mortais sobre mim. E quando eu me divorciei, então, aí é que fui boxeada de forma totalmente sem amor, dizendo, eu não vou ficar nessa igreja, porque afinal de contas, Deus não abençoa o divórcio, então não pode ter a bênção de Deus. Da mesma forma com que atacaram o apóstolo Paulo, de forma alguma eu me comparando ou querendo me equivaler ao apóstolo Paulo, mas também sim, porque eu sou chamada igual a ele, igualzinho a você. Deus tem amor à minha vida, à sua vida, como tinha dele. Da mesma forma com que atacaram falando, será que ele é qualificado? Será que é assim? Será que o que ele fala é verdade?
É melhor a gente voltar às práticas judaizantes, porque eu não sei não. Sendo que Deus já havia transformado, sendo que Deus já havia abençoado, sendo que Deus já havia cumprido o que tinha falado, tantas e tantas vezes. Mas, na verdade, é que todo mundo só quer aquilo que previamente está estabelecido. Questionando até mesmo o vocabulário, questionando as escolhas dos louvores, porque não está na harpa, porque não está no inário. Viu? Desde quando Deus está preso a um estilo? Deus é livre, Jesus é livre, e ele fala que os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Portanto, meu irmão, sai dessa caixa que te prende e seja um adorador que adora ele em espírito e em verdade. E não queira prender o seu pastor numa caixa. Deixa ele ser livre e buscar a Deus em espírito e em verdade. E assim ele vai poder abençoar a tua vida cada vez mais, porque ele vai buscar a Deus com liberdade. E o dia que ele não estiver bem, seja um consolador para a vida dele, seja um apoio e não botar mais peso. A igreja não vai para frente porque você não está bem. É pesado demais. Dói demais. A maioria das minhas pregações, maioria delas, nasceram de conversas minhas com Deus, de orações com Deus. Situações que eu expunha para Deus e falava: Pai, como é que é isso diante do Senhor? Como é que é isso diante do Senhor? E Deus vinha com um versículo, uma palavra que iluminava meu coração. E as minhas mensagens geralmente nascem assim. Deus sempre direcionando meu coração acerca de questões que eu sempre exponho para Ele em oração. Às vezes eu leio uma coisa passando no Instagram, numa rede social, e Deus, cresce no meu coração com aquilo. E eu sei que o Espírito Santo quer falar sobre aquilo. Então tem história, tem sentimento, tem oração. Não nasce do acaso, não é de forma irresponsável. O apóstolo Paulo diz isso. Ele fala: olha, não vem de forma alguma pela minha suficiência ou porque eu julgo que sou capaz de pensar alguma coisa, mas vem da minha suficiência em Deus, o qual me habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Essa nova aliança é Jesus. Essa nova aliança é o perdão dos pecados, é a graça que nos salvou. Porque o Espírito, a letra mata. A letra aqui que ele está falando é a escravidão à lei mosaica, ao cumprimento que para nós humanos é impossível, mas Jesus cumpriu e nos salvou e nos foi a ponte que nos levou e nos conectou a Deus. Mas o Espírito vivifica. Glória a Deus por isso. Esse Espírito vivificante me fez entender quem eu sou. Quem eu sou? Eu não sou a Thalita, pastora. Eu não sou a Thalita que canta no Ministério de Louvor. Eu não sou a Thalita que profetiza. Eu não sou a Thalita que foi ungida lá atrás, diaconisa, presbítera, missionária. Eu sou a Thalita que ama a palavra de Deus. Eu sou a Thalita que teve um encontro com Jesus verdadeiramente. E esse encontro me marcou e transformou a minha vida lá atrás. E isso tem sido uma constante diária na minha vida. Todo dia é uma gotinha da graça de Deus que me transforma, que me ajuda a enxergar que não é no meu caminhar, é no caminhar de Jesus. E me ensina que eu amo Deus cada dia mais. Eu amo Jesus cada dia mais. E é pela palavra dele que eu quero caminhar. Tudo, absolutamente tudo que eu faço, seja no meu trabalho, seja assistindo televisão, seja um louvor que eu escuto, seja no momento que eu fico triste, seja no momento que eu fico preocupada, até no momento que eu tenho raiva, a palavra de Deus está girando na minha cabeça, está processando na minha cabeça e me constrange e fala: não é por esse caminho, é o tempo todo.
Até nos momentos em que a minha carne quer gritar, a palavra de Deus é que me mantém com os pés no chão. Quando eu prego, é quando eu tenho o maior prazer. É quando eu realmente falo, meu Deus, foi para isso que eu nasci. É quando eu sinto Deus em mim. É quando eu sinto o meu momento de intimidade com Deus. É quando eu percebo que Ele tem prazer na minha vida. É quando eu entendo para que eu existo e para o que eu fui chamada. A razão da minha existência e por que é que eu estou aqui. Eu estou aqui para que você esteja ouvindo essa palavra hoje. Eu estou aqui para que talvez você ganhe sentido na sua caminhada e fale, meu Deus, é isso que eu quero ser um influenciador do teu reino, eu quero ajudar alguém a entender o seu propósito. A minha vida não é perfeita, eu estou muito longe de ser. Pelo contrário, eu tenho muitos dilemas também internos. Frustrações com o meu cotidiano. Mas eu tenho uma certeza absoluta, que Jesus é o meu Salvador e Ele é o grande amor da minha vida. E é por Ele que eu vivo e é por Ele que eu acordo todos os dias, sabendo que o meu final de noite vai ser muito melhor, porque Ele vai me surpreender, porque Ele vai tirar um sorriso do meu rosto. E a minha quarta-feira é extraordinária, porque eu sei que quando eu prego, eu sinto Deus. E quando eu pego o meu violão, eu sinto Deus. E no domingo, quando eu vou na igreja pregar, eu sinto Deus. E é a minha motivação de trazer uma palavra para vocês, que faz com que a minha intimidade com Deus só aumente. Eu tento trazer uma linguagem simples da palavra de Deus, simples, para que quem conhece a Bíblia me entenda. E para quem está ouvindo pela primeira vez, também me entenda. Afinal, é para isso que eu vim, para que todos vejam e saibam que foi o Senhor Jesus quem fez isso. Nada teria sentido se não fosse assim. Para que tudo isso? Para que você se perceba, para que você se conheça, para que você se valorize, para que você entenda seu chamado, para que ninguém te tire dessa direção. Você pode cair, ralar o seu joelho, sujar o seu rosto no pó da terra. Deus te faz ficar de pé e começar de novo. Anuncie aquele que habita em você, aquilo que Deus fez em você. E lembre-se, Ele é o grande eu sou. Nós somos as suas ovelhinhas, cooperadores juntos com Ele. 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 23: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. É exatamente esse o sentimento que nutre o meu coração. E Gálatas, para eu terminar, no capítulo 2, no versículo 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Espero que essa palavra tenha alcançado seu coração. Que Deus te abençoe. Se você foi abençoado e tocado por ela, curta aqui esse vídeo, deixe seu comentário, eu te peço, porque me alegra muito. Compartilhe esse vídeo com alguém, eu te peço. E principalmente se inscreva no canal, ative o sininho que o YouTube vai te avisar quando eu fizer novas postagens. Deus te abençoe ricamente no nome de Jesus. Até quarta-feira que vem. Ósculo Santo, Deus te abençoe.